Você que é da área de saúde e tem interesse em entrar numa pós-graduação como residência, mestrado, especialização, essa live é para você. Nessa live eu criei um checklist com 8 passos para te ajudar a como se organizar para esse momento tão importante. E aí eu já começo pedindo para vocês, para quem não assistiu uma live que eu fiz há um tempo atrás, que é a minha live 3, onde eu falo dos tipos de pós-graduação em saúde. Então lá eu detalho bem direitinho o que é lato sensu, o que é estrito sensu, o que a gente faz para escolher uma coisa ou outra, a história do perfil, enfim. Isso é importante para a gente saber qual é o cenário, quais são as possibilidades que a gente tem. Então, quem tiver dúvida ainda, né, do que é uma especialização, do que é uma residência, do que é um mestrado profissional, do que é um mestrado acadêmico, dá uma olhada nessa live que está bem elucidativa, bem didática e vai ajudar vocês a compreenderem um pouco esse universo, né, da pós-graduação. E essa live, ela tá tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Então, quem quiser, enfim, ouvir a live também tem essa opção do Spotify. E o tema de hoje foi um tema que está sendo bem recorrente nas minhas caixinhas, né, de perguntas. E também muita gente vindo falar comigo nas redes sociais com essa preocupação, né? Chegando com essa dor, com essa demanda para mim. Grazi, eu tô de olho num mestrado. Ou Grazi, eu tô de olho numa residência multiprofissional. E eu tô perdida, eu não sei como preparar. Eu tô no último período da faculdade, enfim, tô na metade do curso, já queria me preparar e eu não sei por onde começar. Então, o motivo dessa live foi essa dor que vocês me trouxeram, né, a partir dessas vivências de vocês. E também pensando nisso, agora em maio, a gente vai estar oferecendo uma mentoria com foco, né, nesse acelerador de carreira, com apenas 5 vagas. E essa mentoria, ela vai ser totalmente personalizada. Então, se você assistir essa live, né, tá acompanhando aqui o meu conteúdo e tiver interesse, né, em ser mentorado de forma bem exclusiva, né, por mim, diretamente por mim, comenta a mentoria que eu ou a minha equipe, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, para a gente marcar uma reunião para fazer um contato inicial e para fazer um diagnóstico inicial, né, personalizado daquilo que você precisa, tá certo? Então, essa é uma das novidades que eu queria trazer para vocês da mentoria, né, para esse preparo para pós-graduação. Mas, bom, o que me trouxe aqui hoje, né, Graça, como é que eu me preparo para pós-graduação em saúde? Primeiro, não tem como a gente falar de preparação de todos os tipos de pós-graduação numa live, senão a gente ficaria dias aqui conversando, né? Então, eu resolvi fazer um checklist do que você deve fazer, por onde você deve começar, para começar esse preparo para ingressar na pós-graduação que você deseja, né? Então, a primeira coisa é você escolher a área e o programa que você quer encarar, né? Então, se for uma especialização, se for uma residência, se for um mestrado, enfim. Qual é a área? Ah, Grazi, eu tô em dúvida entre mais de uma área. Coloque isso no papel. Eu gosto disso, disso, disso. Quais são as áreas, né? Ou a área. E dentro dessas áreas, quais as universidades, faculdades que você sabe que tem essa área de concentração, né? E vai atrás dos programas, né, de pós-graduação. Porque às vezes a gente gosta muito de uma universidade, muito de uma faculdade, mas ela não tem programa de pós-graduação naquela área em específica. Então, isso é uma coisa que você vai ter que fazer essa busca para ver, a partir do seu interesse, da sua área de interesse, a instituição que está oferecendo esse programa de pós-graduação. Depois que você fizer isso, você vai no site mesmo da instituição, você vai em busca de editais antigos, sempre do mais recente. Às vezes já está com o edital lançado, né, vigente, você pega ele como parâmetro, e se não tiver, você vai em busca dos editais antigos, sempre do mais recente, e vai descendo para poder ver o que eles costumam pedir,
quais são as etapas, se tem etapa de prova escrita, essa prova escrita é como, o que que cai, se tem entrevista, se tem apresentação de projeto para projeto, enfim, né? Precisa, se tem prova de títulos, né? Então você vai ter que dar uma olhada nesses editais antigos para poder entender como que vai ser esse processo seletivo. Depois que você faz isso, você vai verificar o que é que cai na prova teórica. Então, tem alguns programas que eles exigem português e língua estrangeira, conhecimentos gerais, que na nossa área, né, na área da saúde, normalmente é a legislação SUS, e conhecimento específico, que é para aquela área específica que você escolheu, né? Então, precisa dar uma olhada de que conteúdos, né? Qual é a grade de conteúdo que caiu no último edital? A grade, será que vai cair a mesma coisa? Pode ter uma mudança sutil, uma mudança ou outra no próximo edital, mas normalmente eles seguem a mesma tendência. Então, dá uma olhada e começa a partir dessa olhada inicial, verificar aqueles conteúdos que você já consegue identificar que tem mais dificuldades, né? Então, aquele conteúdo que você diz, cai isso aqui, essa coisa aqui, eu não vi muito bem na minha faculdade, então eu preciso dar uma olhada com calma. Depois que você fizer isso, você vai verificar o barema desse cronograma, desse edital, caso haja, né? Então, barema, eu já falei também em uma live que eu falei sobre prova de títulos, que vai dizer o que pontua no seu currículo. Então, a ideia é você olhar o barema, que normalmente vem na seção de anexos do edital, ver o que pontua e fazer o seu barema para comparar o que você já tem pontuando, o que você ainda não tem. E aí você consegue se planejar melhor, né? Eu preciso pontuar mais nisso, então o que eu vou investir até o momento da seleção para que eu consiga melhorar o meu currículo, para minha análise curricular ser mais bem pontuada. Depois que você verificou o barema, né? E se começou a fazer um cronograma para organizar o seu currículo, você vai construir um cronograma para o estudo teórico, né? Pensando, obviamente, nos prazos do processo seletivo, né? E o que eu digo é que às vezes não dá para estudar tudo. Então, a gente sempre começa priorizando aqueles assuntos em que a gente tem mais dificuldades, ou que a gente já viu há muito tempo, que a gente já viu lá no início da faculdade, que não relembra mais, não está lembrando mais. Então, a gente tem que dar uma atenção especial a esses conteúdos, né? E construir esse cronograma a partir das datas do edital, né? Depois disso, você vai começar a elaborar o projeto ou projeto, caso seja o seu caso, caso haja necessidade. Então, o que é que pede projeto e pré-projeto, ou pré-projeto, né? O mestrado. E às vezes algumas especializações pedem também. Então, você vai elaborar o seu projeto ou o seu pré-projeto. Tem algumas instituições que pedem pré-projeto ao invés de projeto. E aí, lá no edital também vai estar um modelo, né, que o projeto deve ser escrito. E você vai escrever esse pré-projeto ou esse projeto a partir do quê? Primeiro, a partir do tema que você escolheu e do orientador que você está pensando em chamar para te orientar. E aí é interessante você dar uma pesquisadinha lá no currículo Lattes dele para ver o que esse cara está estudando. Porque se você adequa o seu pré-projeto, o seu projeto, de acordo com o que esse cara está estudando, a chance de ele se interessar pelo seu projeto, pelo seu pré-projeto e te chamar, se você passar pelas outras etapas, é bem maior. Então, isso é uma dica bem importante. Depois que você faz isso, você tem que olhar para o seu currículo Lattes. Na verdade, o seu currículo Lattes você tem que olhar o tempo inteiro, né? Mas você vai olhar para esse seu Lattes e vai ver se ele está preparado, se ele está organizado e se ele está atualizado, com as coisas tudo no devido lugar. Tem um monte de vídeo aqui no Instagram que eu falo sobre currículo Lattes. E aí, além de dar uma olhada lá no currículo Lattes, né, que está lá na plataforma Lattes, dá uma olhada nos certificados, porque
quando você for se inscrever, você não vai mandar só o link do seu currículo ou seu currículo, você vai mandar os seus certificados também, para comprovar o seu currículo, certo? Então, tudo que você não tiver comprovante, não vale para o currículo Lattes. A pessoa que vai avaliar, quando pega a sua documentação para validar a sua inscrição, ela nem vai olhar. Então, dá uma olhada nesses certificados e vai atrás. Se estiver faltando algum, vai atrás do congresso, da instituição, enfim, vai atrás para tentar capturar esse certificado. E por último, se tiver uma etapa de entrevista, normalmente etapa de entrevista a gente costuma ver no mestrado e nas especializações e no doutorado, né? Eu tô falando mestrado e especialização, mas no doutorado também, obviamente. Se for necessário, se tiver uma etapa de entrevista, você começa a se preparar para essa entrevista. Grazi, como eu me preparo para uma entrevista de uma seleção? Estruturando um roteiro, né? Um roteiro que pode ser estruturado, né, com perguntas bem específicas, ou semi-estruturado, aquela que você tem umas perguntas direcionadoras, mas deixa aberto. E se imagine de frente com a pessoa da banca, que vai te fazer perguntas relacionadas, primeiro, por que que você está ali? Por que que você tem interesse em fazer um mestrado ou uma especialização? Por que nessa área? Normalmente eles perguntam do seu tempo. É confuso isso, mas eles perguntam, né, se você, no caso do mestrado, se você tem tempo para dedicação exclusiva, enfim, existe essa tendência de pergunta, e eles questionam no caso dos programas que tem apresentação, entrega de projeto para projeto, às vezes eles falam do projeto na entrevista, né? Então eles perguntam por que da escolha do tema, se você acha que aquilo tem relevância, por que que você pensou naquela metodologia. Então, o seu preparo para a entrevista vai estar baseado muito nas outras etapas daquele programa de pós-graduação e também no tipo de pós-graduação que você escolheu, né? Se é uma especialização, se é um mestrado, se é uma residência, se é um doutorado. E é isso. Então, seguindo esse checklist, gente, a chance de você encarar uma seleção de pós-graduação com mais tranquilidade é maior, né? A gente não fica com tanta agonia. Então, eu queria agradecer para quem está aqui, né? Quem passou por aqui. Quem acha que um amigo ou amiga vai gostar desse conteúdo, compartilha, né? Porque a ideia é essa. E relembrando que a gente vai estar abrindo turma para mentoria. Agora em maio nós vamos abrir uma turma com apenas 5 vagas, uma turma de mentoria para preparação para pós-graduação em saúde. Então, se você tem interesse de conhecer o meu programa de mentoria, um programa totalmente personalizado, adequado à sua necessidade e com acompanhamento direto comigo mesma, você manda para o direct do meu Instagram a palavra mentoria que nós vamos entrar em contato.